deixar o Ali se apresentar primeiro, então vai lá, Ali. Pode se Olá apresentar. pessoal, boa tarde, eu sou o Ali, eu sou estudante de engenharia da computação, deficiente visual e a gente está aqui para o nosso quarto episódio do podcast Pega a Visão. Pode ir, Pedro. Tá, gente, eu sou o Pedro, eu sou criador de conteúdo, eu sou programador e atualmente sou aluno de direito. E streamer também. E a gente trouxe aqui diretamente o professor do Ali e tal, pra dar toda a sua opinião dele, a gente vai deixar ele mesmo se apresentar e todos os afins por que a gente chamou ele e o que tem diferente, o que a gente quer abordar. Então, pode ir lá, Martim. Pode falar. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Lamartine, eu sou professor da UFPA, do Ali, né? Sou professor da Faculdade de Computação e Telecomunicações. E, camaradas, estou aqui para apresentar basicamente. A ideia é tirar dúvidas, me apresentar, ou seja, ficar à vontade em relação ao questionamento. Por favor. Pode ir, Ali. Professor, a primeira pergunta que eu queria lhe abordar é sobre a sua dificuldade de locomoção. Eu queria saber qual seria o problema que o senhor tem, que eu já percebi que o senhor tem uma dificuldade de locomoção, como surgiu, quando que o senhor descobriu. Olha, camarada, eu tenho esclerose múltipla, né? Então, ela foi diagnosticada, fechou o diagnóstico em 2013. Aí fechou o diagnóstico. Então, é uma doença, assim, progressiva, né? Ela me ocasiona dificuldades físicas, basicamente. Então, desde 2013 para cá, ela vem progressivamente avançando. Aí hoje, eu uso andador para utilizar, chegar na sala, mas basicamente as dificuldades são físicas mesmo. Ou seja, o negócio de levantar algo, levantar pesos, me locomover sem andador, é complicado. Na verdade, fica impossível de fazer, né? Então, realmente, preciso de um andador para me locomover. Antes, eu utilizava uma bengala, aí, mais com o tempo, a coisa foi progredindo. Eu vim utilizando andador. Entendo. A universidade lhe proporciona toda a acessibilidade que o senhor precisa devido à sua dificuldade de locomoção? Olha, camarada, não tanto quanto eu gostaria, né? Não tanto quanto preciso. Por exemplo, antes minha sala ficava lá no anexo, tem o nosso laboratório de telecomunicações da elétrica, tem um prédio, um anexo, né? Que é onde funciona os espaços da telecomunicações, computação. Então minha sala antes ficava no piso superior do anexo. E tinha um elevador para PCD nessa sala. Mas o elevador vivia pichado. Então, assim, não tinha condições de subir e ir para, por exemplo, ir para minha sala sem ter esse elevador. Ele funcionava bacana, mas tinha vezes que ele funcionava, não funcionava. Aí impossibilitava de ir. Outra coisa, por exemplo, a secretaria da faculdade, lá no TEC, não tem elevador PCD lá. Então, o acesso para cadeirante, para um deficiente físico, não tem como, só tem escada. Ou seja, faz tempo que eu não vou na secretaria da faculdade porque simplesmente não tem acesso. Eu já avisei o diretor, inclusive, né? Olha, não vou na faculdade enquanto não tiver como ir lá. Então, as reuniões são todas online que eu participo. Que não tem, realmente, não tem condições físicas de chegar até lá. Então, a federal não dá um devido, digamos que, apoio como deveria ser, né? Até porque, tu percebe que ela é uma estudo pública, né? Então, ela Sim. deveria dar exemplo. Então, ela deveria dar exemplo de acessibilidade para todo mundo. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Mas apesar do senhor ter essa dificuldade que eles não conseguem suprir de locomoção, eles proporcionam outras formas de participar da universidade, das reuniões. Sim. Por exemplo, acho que uma forma é online, né? Eu participo de reuniões, tudo é online, então presencial não dá mais para mim. Não tem esse acesso, mas eu participo online normalmente. As minhas aulas são todas no TEA, então essa facilidade a federal conseguiu colocar minhas aulas, salas térreas, para justamente facilitar o acesso. As demais aulas da faculdade, a princípio eram todas no segundo piso lá do bloco de aulas, né? Então foram pro térreo porque realmente não tinha condições de chegar até lá. Para aquele elevador PCD não funciona faz tempo, então assim, não tinha condições físicas de chegar até o piso superior. É por isso que as aulas foram todas para baixo, do térreo. Então, digamos que esse é o apoio que a federal dá, né? Mas, mano, infelizmente, eu diria que
é um apoio muito aquém do que precisa, porque, poxa, a federal deveria dar exemplo, né? Dar acesso à acessibilidade a pessoas deficientes físicas, visuais e tudo mais. Mas, infelizmente, não acontece. Eu, como deficiente visual, tenho uma grande dificuldade em locomover lá pelo nosso bloco de aulas, que é ali por perto do bloco D, bloco C, porque só tem a linha guia até perto da entrada do bloco, onde o caminho se divide entre entrar no bloco e seguir para a esquerda para o restaurante universitário. Então, lá dentro do bloco, eu preciso de ajuda de alguém ou ficar Sim. prestando 100% atenção no caminho, porque eu já tenho memorizado o caminho que eu tenho que percorrer até a sala. Mas é uma coisa que realmente, pra mim, também não é Realmente, são umas o coisas que a ideal. gente não entende, né? Por exemplo, lá no TEC, vindo para o estacionamento, vem aquele piso tátil. Piso tátil só tem até a adequação. Parece que não faz gente pro ITEC, que precisa de ajuda nesse sentido, né? Então vem o piso tátil, dobra pro SED, que é o Instituto da Educação, e pronto, acabou. Pro ITEC não tem isso. Cara, como não, camarada? Uma coisa assim, inacreditável. Professor, desculpe minha ignorância sobre isso. Piso tátil, eu não sei o que é. É aquela marcação amarela pra pessoa tocar? Exatamente, por aquela marcação que tem no piso, né? Que permite a um deficiente visual se locomover. Aquele piso que tem aquela forma diferente, né? Diferenciada. Aquela marcação tem um relevo que a bengala e a gente consegue saber se está indo na direção correta, e tem uns pisos de alerta que são diferentes, que delimitam tanto locais perigosos quanto bifurcações no espaço, entradas para salas, coisa desse tipo. Muito obrigado. Correto, exatamente isso. Outra coisa que eu acho que seria bem curioso, importante, e eu pessoalmente tô curioso, como é que foi, se você puder falar um pouco sobre os seus primeiros passos como acadêmico, lidando com seus empecilhos pessoais, como é que foi os primeiros passos pra chegar onde você tá como professor do FPA? Olha, irmão, inicialmente, fechou o diagnóstico em 2013, né? Então eu tinha entrado no Federal já em 2009. Até então, eu não tinha nenhum problema físico nesse sentido, né? Ou seja, a parte de deficiência física já vi isso depois. Então já estava na universidade, já era professor. Camarada, a grande questão foi justamente, acho que o grande ponto-chave é a divulgação, então jogar aberto, né? Com todo mundo, olha, gente, eu tenho um meu X, posso fazer isso. A verdade é não esconder o jogo, né? E como na área da faculdade, na universidade, a gente usa muito a parte, digamos que mental da coisa, não foi tão difícil assim. Eu te confesso que se eu tivesse essa dificuldade física antes, quando eu era engenheiro da Vivo, por exemplo, você tinha mais dificuldade, porque naquela época subir em torre, fazer serviço, trabalhar em altura, era mais complicado. Então, não tinha condições, naquela época, eu fazer essas atividades que eu faço naquele tempo, com essa dificuldade que eu tenho hoje, com essa dificuldade física. Entendo. Você respondia Não, sim, com certeza. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Você quer fazer algum comentário antes, ou eu posso mandar? Não, pode mandar. Tá, primeiro, tem uma pergunta pra você aqui, que foi, o bloco básico sempre foi o melhor que o profissional nesses quesitos? Parece que a universidade sempre dá prioridade nesse bloco básico. Eu não sei. Olha, irmão, eu te confesso que eu não conheço o bloco básico, até por dar aula só no profissional, eu te confesso que eu não conheço o bloco básico, e agora tem o prédio lá, né? O prédio que é só dá aulas. Eu te confesso que eu nunca fui ali como professor da aula naquele prédio. Sim. Eu não sei realmente assim, o lance de quão acessível, quão fácil é aquele pedaço, aquele espaço, aquele pedaço lá do básico. Eu te confesso que eu desconheço. Eu não sei até que ponto ali tem acessibilidade, rampa de acesso. Então essa parte eu realmente não conheço. Mas a impressão que eu tenho é que, pelo menos quem comenta comigo, que ali é um lugar arrumadinho, né? Então tem elevador de acesso, é amplo, tem espaço. Agora eu não sei realmente se tem todos os aparatos necessários. Na questão do piso tátil, lá no básico, eu percebi que a maior parte dos
dos corredores tem o piso tátil, alguns que não têm piso tátil, tem algum aviso, algum desnível que mostre em qual corredor você está entrando. E é bem mais tranquilo nessa questão de se locomover sendo deficiente visual. Eu acho que principalmente porque lá é onde fica a COACES, que é a Coordenadora de Acessibilidade. Então eles devem ter tido uma atenção melhor por lá. A Cat tá falando aqui que ela é do bloco básico e sobre o piso tátil, algumas partes não tem ou quebram. Quando quebram, demora pra resolver. E tem a segunda pergunta também, que é da Cat também. Relacionado a descobrir a esclerose múltipla de 2013 pra cá, como você lida com seu psicológico? Olha, bom, no primeiro ano foi punk, né? Foi complicado. Porque passei por aquelas fases todinhas que a gente vê na literatura, né? A revolta, a revolta quando a pessoa não aceita, quando a pessoa se sente injustiçada. Mas no final, que é a aceitação, né? Então, eu tô nessa fase já. Então, mano, realmente de lá pra cá já passei pelas fases, já entendi a coisa, então já realmente já. Agora tá bem melhor, bem melhor. E cara, uma coisa que assim eu percebi que facilitou muito a vida, mano. Cara, quando eu fiquei aberto com o pessoal, gente, eu venho a deficiência assim, assado cozido, tem essa dificuldade, é isso aqui, mano, isso foi libertador, viu? Libertador no sentido que assim, as pessoas sabem as dificuldades que eu tenho e, mano, não tem, sabe, limitações, né? Então, assim, não escondo nada de ninguém. Todo mundo, hoje em dia, mano, todos da meu contato pessoal sabem a minha dificuldade, entendeu? Do que eu tenho, o que eu posso fazer. Então, assim, é uma coisa que eu não escondo pra ninguém. Todos realmente sabem. Isso foi um libertador. Foi uma libertação. Porque, assim, antes, no início, não ficava meio. Não aceitava muito, ficava assim meio preocupado, então, de repente, meio envergonhado de dizer. Mas, rapaz, depois que eu falei pra todo mundo, pega a libertação, entendeu? Fez-se a luz. A coisa gerou muito desfigura. Isso parece realmente incrível. Eu, como uma pessoa que perdeu a visão há pouco tempo, eu entendo um pouco do que o senhor tá falando, que tem todas aquelas, o pessoal diz que são as fases do luto, né? Negação, que Exatamente, mas termina com aceitação, tem. E realmente eu acho que também, pra mim, foi um pouco difícil no começo, porque a gente. O primeiro é a negação, né? Não acredito que isso está acontecendo, isso não pode ser verdade. Aí vem a tristeza, a raiva. Mas, pelo menos no meu círculo pessoal também, as pessoas que eu conheço acabam sendo bastante solidárias com as minhas dificuldades e ajudando bastante. A partir do momento que elas sabem qual é as minhas limitações. Porque não falar sobre não ajuda. Não é porque a gente não fala é, sobre que o problema some. exatamente, camarada. Isso, assim, parece ser uma coisa básica, né? Mas, camarada, impressionante como isso demorou, assim, aí eu percebi essa coisa que é básica, né? Mas a gente não falar sobre, não vai servir a nada, camarada. Só prejudica. Eu acho que É, também não falar sobre tá incluso no processo de negação. Acredito que sim. É, sim, concordo. professor, o senhor tinha comentado que o senhor trabalhou na Vivo. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Rapaz, quando eu me formei, eu me formei em 99, né? Aí eu fui fazer mestrado logo, pela empolgação, fui logo mestrado. Eu estava no mestrado, aí eu saí do mestrado para trabalhar na Vivo. Isso foi em meados de final de 99 a 2000. E, mano, fiquei na Vivo por cerca de 6 anos quase, né? Onde eu trabalhava na parte de otimização. E envolvia essa área de ajustar cobertura, então fazer ajustes de cobertura da estação. Para isso a gente subia na torre, fazia ajustes nas antenas para dar melhor subir, conseguir melhor localização, melhor cobertura. Aí por conta disso, mano, eu precisei algumas vezes subir em torre mesmo para fazer as operações. Então era uma coisa assim impensável para mim na época, né? Antes, né? Cara, subir em torre vai ser muita viagem. Mas, mano, assim, devidamente treinado e com segurança, mano, a gente faz o serviço tranquilamente. E realmente, acaba que fica só mais um local para trabalhar. Né? Pode trabalhar lá em cima, na ponta da torre. Então,
pendurado, ou então próximo naquela parte externa onde ficam as antenas, olha assim, nossa, cara, em um lugar tão alto, é complicado. Mas não, mano, é uma questão, tu tendo o conhecimento básico, você não tem nada, é mais um local, não um objeto de outro mundo, não. Esse negócio de trabalhar em torre é uma coisa que realmente a gente vê o pessoal fazendo, fica. Como que o pessoal como que você. Se a gente não tem medo de cair, né? Pois é, cara, impressionante, né? Eu ficava antes pensando assim, cara, pega muita viagem, esse pessoal trabalhar em torre assim, deve ter muita coragem. Mas não, mano, eu vi depois que, cara, tu tendo os conhecimentos básicos, tu trabalha normalmente, mano. Assim, é só mais um local, assim, seja na torre, ou no chão, ou em qualquer lugar. Mano, o importante é seguir as recomendações de segurança básica. Sabendo o que vai fazer, isso é legal. Acho que isso que é importante. Acaba que você fica vacinado, protegido contra muitas situações perigosas, né? E, cara, tu sabe o que vai fazer, né? Acho que esse é o grande lance. Saber exatamente o que vai acontecer. E acontecer, se acontecer algum imprevisto, tu sabe exatamente como fazer, como proceder essa atitude de tomar. Com certeza. Conhecimento é fundamental. Professor, eu queria saber quais são as outras disciplinas que o senhor dá na UFPA, que eu sei que o senhor ensina a teoria das comunicações. Eu queria saber que outras disciplinas que o senhor tem por lá. Rapaz, nesse semestre, porque isso muda, né? Muda de Hum. semestre. Então, nesse semestre, teoria de comunicações, antenas de propagação, dispositivos e circuito RF. Mas já ministrei técnica de otimização, eletrônica digital, eletrônica analógica, funções para engenharia, ou seja, sinais de sistemas. Então, mano, isso depende realmente do semestre. Essas três, atualmente, são as que eu ministro. Teoria, A, antenas e dispositivos. a sua área de pesquisa principal é essa de comunicações dentro da engenharia de Telecomunicações, computação. cara, é minha praia, entendeu? Assim, antes eu comecei em Abaetetuba, né? Então, eu era de Abaetetuba, eu fui removido para cá por volta lá de 2012, 2015, 13, 14, por aí. Fui em Abaetetuba. Lá em Abaetetuba, cara, era só eu de telecom, porque lá o curso é de engenharia industrial, né? Ou de produção. Então, naquela época, era só eu de telecomunicações. Mano, era desafiador, entendeu? Assim, hoje em dia eu falo com todo mundo, assim, colegas da minha área, eu consigo conversar sobre assuntos científicos, sobre o trabalho, uma boa, a pessoa entende. Mas antes, Uhum. camarada, assim, o pessoal era super gente boa. Mas, cara, eu como telecom, eu me sentia muito só, profissionalmente. Então, realmente foi uma das coisas que me fez mudar daqui de lá e para Belém. Porque, mano, assim, trabalhar numa área onde tá só você, é um tanto quanto solitário, camarada. É. Em parte, eu entendo isso. Atualmente, eu sou programador, como eu falei, e eu trabalho home office por mais tempo pra fora do Brasil. E, inclusive, isso no tempo da pandemia, pra mim, foi o ápice. Eu imagino, eu não sei como foi em relação ao seu trabalho, gostaria de saber em seguida, mas pra mim, no tempo da pandemia, ficou online a faculdade, eu estava trabalhando online, como eu falei, eu faço lives também, eu crio conteúdo digital, então é meu hobby, então eu tava nas três atividades do dia, além de cuidar da casa, no PC, não vendo gente. Eu tava vendo o contato com o ser humano, eu tava vendo um vínculo com o ser humano, eu não via mais gente. Então, isso realmente tava fazendo muito mal pro meu mental, sabe? E é uma profissão que realmente eu fico muito tempo sozinho também. Em partes eu acredito que eu lhe entenda. Mano, assim, no caso da online, quando teve a pandemia, né? Que a gente partiu para online, eu te confesso, mano, que a aula online é uma necessidade, mas eu não curto, não. Eu prefiro aula presencial, porque eu tô olhando a pessoa, eu consigo entender, eu ver quando a pessoa tá compreendendo o assunto, então eu tô viajando na maionese, a pessoa tá longe para então dá para perceber, dá para ter essa percepção, né? Quando a turma tá entendendo o assunto, ou então não tá entendendo. Então, eu vou precisar melhorar o assunto X. É uma pessoa com muito mais à vontade. Agora, para ter essa ideia, irmão, eu dei aula online, aí uma vez eu pergunto assim, estou entendendo? Aí a turma, silêncio. Alguém não está entendendo? Silêncio. Alguém está aí? Silêncio também. Então, cara, era muito sozinho, irmão. Eu ficava falando, mas ninguém interagia. É diferente na aula presencial, né? Então a gente consegue ter
essa percepção da coisa. Muito mais fácil. Muito melhor, produz melhor a coisa. Teve um comentário aqui, uma risada, falou principalmente quando alguém tá dormindo na sala. Mas deve ser bem chato como Nossa, professor, inclusive. cara, eu acho que quando eu pego alguém assim, um tempo, ou tá bocejando, aí eu faço uma piadinha pra acordar a pessoa, né? Então, pra justamente chamar a atenção, porque é complicado, irmão. Quando você tá falando, eu entendo, eu percebo, assim, a gente falando, cara, nossa mente viaja muito, mano. Viaja demais. Então, eu sei que realmente ficar falando sobre o assunto, o pessoal assim no horário, é complicadíssimo. Então, é natural a pessoa bocejar, é natural a pessoa estar com sono. Nessa hora é bom dar uma quebrada, cara. Eu faço uma piadinha só pra, se você para a pessoa acordar e dar uma mexida no ambiente. Mas eu sei que realmente não é trivial, mano. Eu assisti a aula após 2 da tarde. Mano, era complicadíssimo ficar acordado, cara. Nesse horário é difícil. Eu fico imaginando o pessoal, eu falando, ou então o pessoal só ouvindo. Até porque na minha aula, eu não peço o pessoal anotar, né? Sim. Então, assim, não precisa anotar. Acho que o grande foco que eu peço ao pessoal é focar atenção no que eu tô falando. Aí, por conta disso, o pessoal não tem nada para ficar acordado, né? Então, é muito fácil a pessoa pegar perder o fio da meada, ou talvez a pessoa dormindo, ou tá bocejando. Faz parte, mano. Sim. Não é para o pessoal, não. E principalmente uma das matérias que o senhor está fazendo, que é uma que eu estou fazendo com o senhor, que é Teoria das Comunicações, que é no primeiro horário da manhã, 7h30, naquele Nossa. ar-condicionado. Punk, mano, punk, assim. Pega, Não mano, tem nada no várias ambiente que vezes. ajude. Aí tu fica falando, não tá copiando, aí tá só prestando atenção. É difícil, entendeu? Eu entendo que é complicado. Tá? Ainda O mais que pelo pessoal menos fica nessa lá. matéria ela é bem teórica, não tem cálculo pra gente anotar, pra anotar fórmula, fazer cálculo, aí o pessoal se perde mesmo. Não, a matéria em si tem uma abordagem. Na verdade, de outras matérias com início, mano, se a gente quiser abordar a parte de matemática, tem, entendeu? Ou seja, dá para abordar a matemática nessa matéria, em antenas, dispositivos, dá para abordar a parte de matemática. Mas, cara, eu te confesso que eu percebo, assim, eu acho mais produtivo agora focar primeiro na parte conceitual, entendeu? Então, assim, para a pessoa entender como aplicar depois a parte matemática, ou então onde faz sentido fazer aquilo. Porque, cara, só colocar uma matemática, eu te confesso que eu não vejo tanta produtividade assim, ficar na parte conceitual. Eu prefiro focar mais nisso. E por conta disso, eu tive matemática todinha, mano. Das minhas disciplinas. Das minhas 3. Na verdade, É, das que eu ministro, mano, pouquíssimas de matemática. Só quando realmente não dá pra fugir, eu coloco. Mas, cara, se eu puder focar na parte conceitual, eu focarei. e por que que eu tô aprendendo isso se a galera do ensino médio que tem bastante essa questão de por que eu tô aprendendo isso se eu nunca vou usar na vida? O senhor prefere focar em mostrar onde Irmão. que vai ser usado, Cara, depois... essa era uma dúvida que eu tinha muito na graduação, irmão. Eu, tipo assim, isso aqui é bom, mas eu vou usar isso por quê? Isso aqui eu vou usar onde? É que o cara me perguntava direto isso na graduação. Tipo assim, isso vai ser útil por quê? Isso aqui vai ser útil onde? Para que diabos eu estou aqui nesse horário para atender isso? Porque às vezes, mano, eu tinha a impressão que a pessoa colocava matéria, ou então colocava assunto, mas não colocava, eu não conseguia ver a aplicação daquilo, entendeu? Tipo assim, é um assunto na minha cabeça, era difícil, mas eu não conseguia entender onde eu vou usar tal conceito. Para que vai servir tal ação? Era uma dificuldade minha. E Então, hum, a gente de engenharia da computação e de telecom sofre bastante com isso também, porque a nossa grade curricular é bem defasada. E ela também é muito bagunçada, a gente só tem metodologia científica no 7º período. Então a gente sofre bastante de não entender onde que vai ser usada as coisas, sendo que tem muita coisa que a gente aprende que já está extinta há mais de uma década. A gente aprende como funcionou o primeiro computador, sendo que a gente não usa mais isso há muitas décadas. mas sabe o que eu acho, ali, uma visão minha, cara? É que às vezes falta justamente esse conhecimento por parte do professor, né? Por que está usando tal conhecimento. Então, para quem está vendo isso? Para que está servindo tal assunto? Porque senão a pessoa fica difícil, né? O aluno entender, cara, por que a gente está vendo
tal assunto agora. Então, por que isso é assim? Por que isso não é assado? Eu acho isso uma falha, irmão. Tenho mais uma pergunta aqui pra você, aqui no chat. Professor, o senhor decidiu focar na parte teórica quando? E por quê? Irmão, olha, eu senti na parte teórica quando começaram as aulas online, em particular, né? Porque a parte de matemática, a aula online é difícil, irmão. Então, assim, resolver a parte matemática mesmo, na aula online, aí nesse dia que eu cheguei capaz de cair na parte matemática, né? Porque não tinha como, camarada, não tem como. Eu achava que era muita viagem, entendeu? Eu colocar equação, a parte de demonstração matemática online, para o pessoal entender, entendeu? Aí por isso que eu precisei focar a partir daí na parte visual. Eu vinha nessa pegada antes, entendeu? Mas acho que a parte de cal, de jogar realmente, focar somente na parte conceitual, foi na aula online. Porque até então, eu fazia abordar alguns conceitos matemáticos em sala de aula, né? Quando a gente tinha aula presencial. Mas depois disso, camarada, ficou de lá pra cá só online mesmo. Obrigado, professor. E alguma coisa que eu queria lhe perguntar agora, que é, o que até hoje, queria saber quantos anos você está lecionando e duas coisas sobre isso. O que mais lhe marcou como professor em si? E qual foi a sua maior dificuldade como professor? Rapaz, o que mais marcou um professor? Rapaz, agora você acha uma pergunta boa, irmão. Tu fala de Você pode uma... responder da maneira mais pessoal possível, tipo, fique à vontade pra responder da maneira que você quiser, no quesito que você quiser. Pode pensar um pouco, não precisa me responder isso também. Eu tô pensando, me dá alguns segundos que eu vou te responder, daqui a pouco eu te respondo essa. Qual a Claro. segunda pergunta, irmão? Qual foi a sua maior dificuldade como professor? Cara, a maior dificuldade, às vezes, na verdade, é uma dificuldade que eu tenho, né? De como passar o assunto que eu entendi para outra pessoa entender. Tipo assim, o assunto estava lá para mim, eu entendi esse conceito. Mas como passar esse conceito que eu entendi para outra pessoa, entendeu? Como fazer esse passar esse conhecimento de uma forma tratável, de uma forma mais amigável. Porque às vezes, mano, é uma dificuldade que eu tenho, eu complico demais as coisas, né? Então eu tento, os conceitos, às vezes, é muito viagem. Então a ideia que eu tento me pergunta, é uma dificuldade que eu tenho até hoje, cara, como eu vou passar esse conceito de uma forma muito mais amigável, de uma forma muito mais mastigável para a pessoa, entendeu? Ou seja, como é que eu vou pegar isso aqui e passar para outra pessoa mesmo? De uma forma que ela entenda como eu entendi, entendeu? Porque eu acho que todo mundo tem essa possibilidade, mano. Todos conseguem entender. Acho que a grande questão é você realmente, no caso, o meu desafio é como transmitir isso para outra pessoa. Ou seja, na verdade, beleza, o assunto está compreendido para mim. Agora, legal, como é que eu vou passar isso pro fulano? Vou passar isso para ti, Pedro, para que você entenda tal como eu entendi, irmão. Ou seja, acho que esse é o grande pulo do gato, mano. Tentar Sim. fazer essa passagem de conhecimento. Desafio que eu acho que eu tenho até hoje. Eu sinto coisa parecida até pra apresentar trabalho. Por exemplo, eu sou aluno da Fibra. A Fibra faz muito a gente fazer trabalho aberto. Como é que funciona? Não vai ser só meu professor ou a minha sala que vai me assistir. É público, é um auditório. Tem 100 pessoas, mais pessoas, entende? Então, eu sei que não vai ser só professores ou colegas de turma, vai ser o grande público e eu tento ser mais abrangente possível, sem perder a profundidade do meu assunto. Eu tentava fazer o máximo de pessoas conseguir estar integrado na minha apresentação. E eu acho que isso Irmão. é uma tarefa muito difícil. Imagino como professor, isso deve ser muito mais aprofundado do que eu fazendo um trabalho. Então, isso é muito admirável. Cara, eu te confesso que essa é uma coisa que eu tenho até hoje, né? De realmente, de como passar o conceito de uma maneira que fique agradável para a pessoa entender, que ela entenda da forma como eu entendi. Entendeu? Essa é o pulo do gato da coisa. Sim. Pulo do gato mesmo. E tem um comentário aqui. Eu acho que é o que mais falta nos professores da FPA. Alguns professores viajam bastante com o aluno de graduação, o que pode ser normal o professor em nível de doutorado e pós-doutorado, mas não é nada comum pra alguém que saiu do ensino médio, que é justamente o que a gente tava falando. E essa dificuldade de
como é que eu vou explicar isso aqui de uma maneira que eu possa introduzir esse aluno nesse ambiente? Isso realmente é uma questão a se resolver. E Pedro, deixa eu contar uma historinha, Pedro. Claro. Acho que quando eu levei meu filho hoje, ele tem 15 anos, né? Eu estava levando para a escola, na época ele tinha 5 anos. Estava indo para a escola, ele estava no banco de trás do carro. Aí ele perguntou: Papai, por que o céu é azul? Uhul! Mandei ver, né? Eu pensei comigo: Poxa, professor da FPA, engenheiro elétrico, então vou mandar ver. Aí eu falei assim: Meu filho, refração do sol, luz solar, camada de ozônio. Aí meu filho: tá. Aí depois de um dia passou. Papai, por que o céu é azul? Aí eu de novo, né? Refração do sol, luz solar, camada de ozônio. Aí ele: tá. Depois de um dia ele falou assim: Papai, eu sei por que o céu é azul. Ô filho, por que o céu é azul? Porque foi um anjo lá e pintou o céu de azul. Eu assim: Quem foi que falou isso pra ti? A mãe falou que foi um anjo lá e pintou o céu de azul. Foi, meu filho, foi o anjo lá que pintou o céu de azul. Pronto. Mano, nunca mais ele perguntou pra mim, Pedro, por que o céu era azul? Então, às vezes, camarada, acho que rola muito esse lance, né? De você explicar uma coisa e tentar simplificar ela da forma mais tranquila possível, sem complicar demais. Às vezes, quando a gente complica demais no assunto, acaba perdendo a atenção da pessoa, perdendo o foco e a pessoa não perde interesse pelo Exatamente. assunto. E a pessoa acaba que, não entendi mesmo, então, deixa de lado, né? Deixa de lado. Acho que a gente complica demais. A explicação, a pessoa pensa assim, não vou dizer que eu não entendi para não passar, sei lá, de uma mensagem que eu não tô legal. Aí, pronto, a pessoa perde o interesse e fala assim, entendi, mas na verdade não entendeu, né? Até perde a motivação de adentrar naquela área. Exata, exatamente, mano. Perde motivação. Aí, cara, a pessoa tá ali, mas já desistiu, não largou de mão. Então deixa, eu entendi. Deixa pra lá. Aí pronto. Uma coisa que eu tenho uma dúvida, o senhor tem um projeto para apresentar os cursos de Engenharia da Computação e Telecomunicações nas escolas de Belém. Eu queria saber se Correto. foi com o senhor que surgiu, qual era a proposta inicial, qual foi Aí, a mano, sua motivação. cara, uma coisa que eu percebi é que às vezes o pessoal tinha muita dificuldade de entender exatamente o que era, tanto computação e telecom, né? Então, às vezes a pessoa escolhia curso, ou então queria seguir uma área, mas não tinha uma noção exatamente do que fazer. Isso nas conversas que eu tinha com o pessoal, com os amigos meus, pessoal de conhecimento que era computação e telecom. Então, eu fico imaginando, cara, o pessoal do ensino médio, que tem acesso, ou então fica, não tem talvez acesso a informações tais como eu imagino, a pessoa pode ter uma visão errada, incompleta a coisa. Então, para ter uma ideia, irmão, minha esposa, ela fez faculdade, ela escolheu o curso dela na fila de inscrição. Então, essa lance de não ter informação não é de hoje não, cara. Assim a pessoa escolhe o curso, então evite escolher o curso, porque ela não tem conhecimento. Então, a ideia do projeto de extensão é justamente essa. De repente, é apenas informar. É o que eu falo para todo mundo. Não queremos aumentar a concorrência. Ano que vem vai chover gente de computação, chover gente de telecom. Não, cara, não é essa a ideia. A ideia é justamente o quê? Dar informação para a pessoa. Viu? Você só informar do que realmente é importante, o que vale a pena. Essa é a ideia. Outra coisa que eu não sei se o senhor pensou nisso quando criou o projeto, ou que o senhor já percebeu isso recentemente, mas eu tenho certeza que esse seu projeto de extensão, além de ajudar pessoas a escolherem o curso melhor, ajudou muito o universitário a se formar, pela quantidade de carga horária que ele dá para matérias de extensão. Olha, irmão, realmente não era essa a ideia. Esse não era o objetivo principal, né? O objetivo principal justamente era informar o pessoal. Então, assim, esse lance de ajudar para se formar, eu acho que é um plus, né? Porque, infelizmente, mano, na nossa faculdade a gente não tem tantos projetos assim, de extensão como a gente gostaria de oferecer, né? Então, eu acho que esse é uma falha que nós temos. Talvez a gente não ofereça tanto assim. Aí, cara, o pessoal chega no final, aí fica agoniado, né? Quero informar, vou precisar de extensão. É por isso que eu falo pro pessoal, cara, quando conseguir, faz logo extensão, complementar, porque
Porque, mano, no final, a pessoa conseguir ficar horária é complicado, camarada, é complicado. Então, assim, acho que o grande lance desse projeto, esse lance da horária, acaba sendo um adicional, né? Mas o foco mesmo é realmente formar a pessoa, dar essa possibilidade da pessoa passar esse conhecimento. E, mano, nada como, poxa, um aluno da faculdade, da Federal, falar sobre uma coisa que ele conhece, né? Ah, eu sou aluno do curso X, estou falando sobre o curso X. Então, acaba dando mais credibilidade. Porque, por exemplo, camarada, eu fui dar uma palestra uma vez, onde foi uma palestra no Henrico Barros, sobre computação e telecom. Aí o auditório estava cheio lá, tinha cerca de quase 50 pessoas no auditório. Falei pra caramba, meia hora falando sobre o que era computação e telecom, falei para aí no final abrir. Gente, perguntas. Alguém tem pergunta? Mano, ninguém perguntou. Ninguém fez uma pergunta que seja. Ou seja, eles ficam intimidados, né? Ah, não vou perguntar porque a pergunta é besta. Eu vou ficar assim. Então, mano, sendo um aluno, uma pessoa do curso, você fica mais à vontade, né? Então, por isso que eu falo assim, o grande lance do projeto é informar. Eu acho bem importante também esse intuito do projeto de informar os alunos, porque quando eu entrei na universidade, eu não tinha exatamente certeza do que o curso de engenharia da computação faz. O que o engenheiro da computação Uhum. faz, o que ele pode fazer, qual é a média salarial, quais são as opções de especialização, quais são as áreas de estudo. Eu não tinha ideia de que eu ia dar de cara com cálculo no primeiro semestre. Se eu soubesse, eu teria me Isso. preparado. Assim que saiu o listão, eu teria começado a me preparar. Coisas que pessoa que não tem acesso a esse tipo de informação vinda de dentro não vai ter acesso por outro lugar, porque não tem na Verdade. internet. Você tem muito difícil Sim. acesso. E de repente a pessoa pensa assim, vou fazer computação, vou virar um hacker. Como eu escutei. Eu vou virar computação, vou virar um hacker. Ih, cara, para com isso. Nossa, eu já ouvi Eu vou tanto isso. fazer. Pois é, vou fazer telecom, vou engenharia, ficar rico. E rapaz, para com isso de novo. Então assim, cara, são lendas urbanas que a gente cria, né? A gente escuta. Vou fazer o curso X, vou fazer o curso Y. Então, cara, o intuito desse projeto é justamente o quê? Falar a verdade tal como ela é. Não é dourar a pílula, não. Não, a faculdade, a FCT é uma maravilha. Não, cara, tem problemas. Mas o nosso intuito é justamente esse, mano. É passar a verdade que ela realmente existe. Pedro, tu quer voltar naquela pergunta anterior, que eu acho que foi da Cat, ah, Qual? sobre o que marcou na. Ah, sim, Como... sim, sim, sim. Sim, Verdade, sim, verdade, sim. verdade. Verdade, já esquecendo. Verdade, verdade. Bem lembrada. Olha, Pedro, eu tava pensando assim, o que marcou como. Acho que momento, sabe, que eu. Não teve um momento, né? Eu posso dizer que são momentos, assim, porque foram muito parecidos, todos eles, viu, Pedro? Momentos que é. Cara, quando eu percebo que a pessoa começa assim, a falar em público, eu falo em público, eu digo falar na turma, porque eu percebo que a pessoa. Tem pessoas muito envergonhadas, né? Não quero falar, não gosto de falar. Mas, mano, eu percebi isso algumas vezes, que a pessoa, no começo, ela tava assim, intimidada em falar, mas que no final do curso, da disciplina, antes tinha uma apresentação para a turma, cara, o pessoal falava com uma desenvoltura muito melhor do que no início. Então, assim, dá para ver a evolução da pessoa nesse sentido. No início ela Sim. começava a ser meio intimidada, ou falar, não gosta de falar em público, mas depois, cara, a pessoa falava tranquilamente. Então, dá para ver, deu para perceber, em alguns casos, essa evolução. Entendeu? Se a pessoa falar assim, muito, ser muito contida, então ter dificuldade de falar em público, para depois o cara falar tranquilamente. Pra se falar para público na boa. Porque não é uma tarefa trivial, sabe, mano? Segurar assim, manter essa atenção com o público. Tem públicos que são bacanas, mas tem públicos que não são tão amigáveis assim. Então a pessoa ter essa desenvoltura, é admirável isso, mano. Me deixa muito feliz quando eu vejo essa questão. Sim. Seguindo nessa mesma linha, eu queria saber do senhor de onde surgiu a ideia de fazer o voluntário vítima que o senhor faz nas aulas e que o senhor explicasse o Que que é, isso, como camarada? funciona. Que Não, justamente a ideia era esse lance de ficar bocejando em sala.
bocejando, então a pessoa está com sono. Acho que justamente esse lance, esse voluntário vítima, acaba dando essa noção que a pessoa tende a participar, né? E, cara, é o tal negócio. Como tu sabes, a gente vai ter prova oral nas turmas, na nossa disciplina, nas minhas, não só nessa, né? Tem prova oral. Então, nada como a pessoa ter esse lance de estar participando e estar entendendo. Então, você entendeu? Ah, entendi. Então me explica. Ah, você tal coisa. Então, é por isso que eu falo, esse lance falou da vítima, ele está ligado muito a essa parte de fazer como eu diria, esse movimento do aluno na turma, entendeu? Permitir que ele se envolva. Essa é a ideia. O que tá rolando aqui no chat é, primeiramente aqui, eu no cursinho via muita gente querendo fazer engenharia da computação sem saber que vamos ter cálculo de 1 a 3 e diversas disciplinas que são totalmente contrárias e simplesmente do que simplesmente agitar o computador. E teve uma resposta a isso. As pessoas no começo querem curso por status, depois nem se vê o curso escolhido. O que você acha sobre isso, professor? Eu acho que cai muito na desinformação, né? Então a pessoa fala que, vou fazer engenharia. Qual engenharia? Da computação. Aí a pessoa pensa, poxa, ela faz engenharia da computação. É uma impressão, né? De repente a pessoa faz, não pelo curso assim, não pela identificação, mas pelo status, né? Então, Sim. de repente, mano, as pessoas se ligam. Pra tu ver, eu fiz elétrica na minha graduação, né? Então, quando eu entrei, entraram cerca de 120 pessoas. Entrantes, mas se formaram, não chegou nem a 30. Cara, muitos colegas meus entraram na elétrica, depois viram assim, não é isso, cara, é fazer outro curso. Teve os 3 ou 4 na medicina. Então, assim, cara, é sair muito da sua linha para outra linha. Então, a pessoa às vezes faz, pô, sei lá, ostentação. Então, de repente, não tem informação suficiente. Mas depois que vê a realidade tal como ela é, vê um cálculo da vida, vê física, vê muitos matérias que a princípio não fazem sentido nenhum, a pessoa desmotiva, irmão. Motiva mesmo. E nesse negócio de se desmotivar, o nosso curso de Engenharia da Computação e de Telecomunicações tem uma taxa de desistência enorme comparado com outros cursos da Mano, universidade e não uma só, não só, quantidade de formandos por semestre também muito pequena. Nos não é últimos só. semestres se formou tão pouca gente. Exatamente, não é só nossa, não temos só os privilégios, né? Acho que a engenharia como um todo, mano, ela tem a evasão muito alta. Então a pessoa entra, de repente percebe assim, poxa, não é bem isso que eu queria. Aí sai, infelizmente sai, né? Vai procurar outro curso. Então por isso que é importante a pessoa fazer bem essa escolha. Porque depois, mano, a pessoa tá lá assim, mudar. É possível, mas poxa, imagina só. Mano, um exemplo. Cara, quando eu fiz, na minha época de faculdade, uma amiga minha, ela fez direito. Ela fez direito, 5 anos de direito. Aí fez direito, se formou em direito. Aí depois ela pensou assim, não é direito que eu quero, vou fazer música. Hoje ela é formada em música, trabalha com música. Então, eu fico pensando assim, será que ela não podia ter escolhido isso antes? Será que ela não podia ter chegado nesse conceito, nessa, nessa compreensão um pouco antes? Porque a pessoa faz 5 anos de um curso, depois muda. Então, de repente, mano, acho que fica muito esse critério da pessoa não ter esse conhecimento. Então, eu não realmente não ter essa compreensão do que vai ver pela frente. Por isso que é legal, mano, apresentar o curso, dizer o tal como ele é, né? Ou seja, rapaz, tu vai ver assim assado cozido. Tu queres, beleza, vai lá. Boa É, sorte. nessa questão, eu tive muitos colegas de turma que já me falaram a seguinte frase: eu não gosto do curso, eu não queria fazer isso, eu achava que era outra coisa, mas eu já cheguei longe demais para desistir. Eu vou terminar e depois eu faço outro. Mas eu não sei não, cara. Eu acho essa visão muito incorreta das coisas, né? Tipo assim, Eu cheguei também. muito longe pra existir. Camarada, eu não sei não, cara. Eu acho que isso é uma visão assim muito temerária. Temerária. Eu acho que é importante a pessoa ter essa conclusão, percepção e, cara, procurar o que gosta, entendeu? Porque senão, mano, a impressão que me dá é que a pessoa tá marcando passo, entendeu? Podia estar aproveitando esse tempo fazer outra coisa, outros cursos, tá marcando passo, mano. Exatamente. Então, Isso me pega muito. cara, eu acho que
De repente, esse lance da pessoa ficar insistindo, vou terminar isso aqui, pra fazer depois, é meu jogador. Eu te confesso que eu não vejo por aí não, mano. Eu percebo que realmente acho que poderia um aproveitamento melhor do tempo da pessoa. O pessoal diz que tá terminando o curso na força do ódio só pra pegar aquele diploma e depois procurar alguma coisa que realmente queira fazer. Tem uma coisa que me, que Então, me mano. pega. Tá, a Cat falou pra mim aqui. Cronos, conta sua história sobre o curso antigo. É o seguinte, eu consegui entrar no trabalho que eu tenho, trabalho no staff, como eu falei antes, blá blá blá, mas eu não cheguei a me formar em programação. Principalmente é uma área que tem pessoas ali que não fizeram curso superior, mas conseguem nessa área com programação um curso bem aberto em relação a isso. Mas eu sinceramente sinto que eu não seria uma pessoa feliz, por mais que eu trabalhe ainda com isso, se eu tivesse continuado em TI. Eu não quero TI. Eu trabalho em TI por enquanto porque é TI que paga minhas contas. Mas eu acho que esse quesito de eu ter tido força de vontade de falar, olha, eu vou sair desse curso agora. Porque, e eu vi essa frase de, tu já começou, termina em casa. Eu falei, não, não vou. Por motivo de, mas eu acho que tu deveria terminar, mas nunca vai ser um terceiro que vai continuar trabalhando com aquela coisa que eu não quero pra minha vida. Vai ser eu que vou ter que lidar com essa carga. Então por que eu vou ouvir isso de um terceiro, deixar ele escolher por mim, se eu que vou ter que lidar com a coisa? Não faz o menor sentido pra mim. Então, ter tido aquela coisa de força de vontade, não. Eu vou sair agora, eu vou começar do zero num curso que eu realmente sinto que eu consigo levar pra minha vida. Pra mim não faz o menor sentido. Eu vou terminar uma coisa que não vai te agregar em nada na tua vida. Tu não vai seguir aquele caminho porque tu não quer. Não consegue. Tu não tem essa afinidade. Então, por que terminar uma coisa dessa? E eu ainda acho que, pelo menos, eu tenho 26 anos. Esse pessoal que tá entre os 20 e 30 tem muito aquela cobrança de achar que vai resolver tudo na vida até os 30. Então, essa troca de curso, às vezes, troca de curso, esse tipo de coisa, tem toda aquela confusão de lidar com toda essa pressão de tá tudo resolvido. Entende? Então, essa perda de tempo, às vezes, afeta muito negativamente o psicológico da pessoa. É uma coisa que já foi muito difícil pra mim, acredito que pra muitos outros de lidar. E sabe, Pedro, acho que essa mudança de essa, apertar a chave assim, dizer assim, não quero fazer isso, então vou mudar, vou fazer o curso. Mano, isso é trivial. Realmente, cada um sabe o sapato aperta, né? Mas a Exatamente. pessoa fazer essa mudança assim de, vou fazer tal coisa, então não quero mais, vou fazer isso. Cara, não é trivial. Mano, eu me lembro quando eu tava na Vivo, que eu tava trabalhando como engenheiro da Vivo, né? Eu pensei assim, cara, não é isso que eu quero. Não quero mais isso. Aí quando eu mudei pro doutorado, né? Eu pensei assim, Sim, sim. eu vou largar o pano, eu vou mudar. Cara, aquele momento não foi fácil, irmão. Ou seja, sair de um emprego que eu tinha relativamente estabilidade, ganhava bem pra caramba, aí voltar a ser estudante. Irmão, realmente não foi uma tarefa fácil, entendeu? Não foi um momento trivial. Então, algumas vezes, fazer essa mudança assim, de direção, de rumo, não é uma tarefa assim muito a pessoa encara com uma facilidade muito grande. Né? Daí tem vários fatores que levam isso em conta, que você vai analisar isso. Mas realmente não é uma tarefa fácil. Mas, mano, felizmente, assim, eu te falo, minha experiência, cara, foi um momento muito bem-vindo. Então, de fazer esse lance de sair da parte da empresa e voltar para a universidade foi uma coisa muito bem-vinda mesmo. Sim, sim. E fora aquela coisa, tem pessoas que realmente têm problemas com mudanças, então isso pode interagir de maneira muito ruim com elas. Então, complicado. Tem isso também. E sobre o passo inicial, né? Que é sempre mais difícil mesmo. Isso é clichê, mas é muito verdade. Cara, é aquele negócio de sair da inércia, né? Hoje, sair da inércia, mano, é complicadíssimo. Mas, cara, assim, eu digo pra pessoa, cara, não esperem, companheiros. Se você tiver a decisão de fazer tal coisa, cara, faça, porque realmente, assim, espera depois pra quê, né? Vai perder 1 ano, 2 anos, 6 anos da vida, 4, 5 esperando. Pra quê, camarada? Vai logo. E sim, uma coisa que eu toquei várias vezes aqui no ponto, e eu acho uma coisa muito bonita, e eu queria perguntar como você sente que é. Como você se sente sabendo que hoje em dia
O senhor é inspiração pra muitas pessoas que talvez queiram dar aula, queiram trilhar esse caminho. Como você se sente em relação a isso? Olha, cara, eu fico feliz, entendeu? Porque eu te confesso que a docência é uma coisa que eu acho muito bacana, eu curto muito, né? Então, assim, eu esperei ter a parte de trabalhar em empresa e agora estou na docência, na universidade. E, mano, a docência é uma coisa muito bacana, porque, poxa, lidar com pessoas, lidar com conhecimento, passar conhecimento, eu acho muito gratificante. Então, eu acho que esse lance de você poder inspirar outras pessoas sendo docente, cara, é tal negócio que eu falo para pessoas, gente, se nós fizermos uma palestra para uma pessoa de extensão do projeto, dar palestra para 30 pessoas, se a gente ganhar uma pessoa só, ganhamos o dia. Se a gente esperar uma pessoa, ganhamos o dia. Então, cara, se eu esperar uma pessoa para ser docente, cara, ganhei o dia, entendeu? Porque, Sim, mano, realmente, cara, seja feliz, qual que tu seja, entendeu? sim. Se a pessoa quer trabalhar na empresa, vai fazer isso, fazer aquilo, cara, seja feliz. Enquanto eu caminho. Mas, cara, a docência eu curto muito, mano. Então é uma experiência muito bacana. Passar a pessoa e, cara, ver que a pessoa se identificou com isso também. Isso é muito, muito, muito legal de se ver. Muito legal de se ver. Por motivo de. A gente não sabe com que o outro tá lidando. Isso às vezes tira o outro do buraco. Bastante. Eu pessoalmente conheço pessoas que dizem que lhe veem com uma inspiração e que conseguem encontrar força para seguir o curso, mesmo com as pancadas que a vida dá, porque eles se inspiram no Senhor. Provavelmente uma dessas pessoas está no chat agora assistindo, e eu acho isso muito bacana de ter como exemplo. Camarada, assim, acho que esse grande lance da gente ter dificuldade. Mano, todos nós temos, irmão. Acho que bem-vindo ao mundo, né? Então todos nós temos dificuldade, camarada. Uns mais, outros menos. Todos nós temos, camarada. Então, assim, esse lance de a pessoa, ah, vai ser, só para mim acontece isso? Não, irmão, não é só para ti, não. Às vezes, acontece para muita gente, a pessoa só não tá muito, como eu diria, não tá a par, ou então, de repente, não tá se ligando na coisa. Mas, cara, esse lance de da gente ter essas dificuldades, todos nós temos, mano, todos nós temos. Isso não é privilégio só de mim, ou de tio, de fulano. Todos nós, irmão. Ah, e eu vou ler um comentário do chat que era pra você. Eu acho que o Lamartine é o único professor que eu nunca escutei nenhuma crítica. E uma risada. Ih, rapaz, para com isso, camarada. Mano. Não, sobre os Ei, professores. rapaz. Graças a Deus, cara. Não, cara, assim, cara, perfeito nunca somos, né, cara? Sim, sim. Assim, acho que o grande lance é a gente estar aberto às críticas, mano. Ele é sujo, camarada. Depois, e Pedro, tem gente que detesta na faculdade, irmão. Faz parte, mas, mano, é só mais um entre Sim. muitos, né? Então, cara, o que eu posso dizer? Acontece, companheiro, acontece, entendeu? Assim como tem gente que curte, mas tem gente que não curte, não. Eu, particularmente, conheço uns que não curtem, entendeu? Assim, não me curtem mesmo. Faz parte, camarada, entendeu? Sim, sim. Não podemos pensar em querer agradar a todos. Mas, Com cara, certeza. assim, eu acho que o grande lance é tentar fazer a nosso trabalho de formiguinha da melhor forma possível, irmão. Depende de qual seja. Ah, Um ponto que eu queria voltar aqui rapidinho, que é sobre o voluntário vítima, que eu acho que talvez não tenha ficado muito bem explicado, que no início de cada Isso. aula o professor escolhe um aluno que vai ser a pessoa que vai conversar com ele durante a aula, que ele vai se dirigir às perguntas, que vai falar com ele durante a aula, principalmente. E quando alguém não se voluntaria, ele sorteia alguém para participar como vítima. Que isso, cara. É só pra deixar ali a aula animada, irmão. É só pra deixar o pessoal mais movimentado. Por isso que é voluntário vítima, né? Então peça um voluntário, aí se não tiver voluntário é vítima. Eu escolho. Mas a ideia é sempre essa, camarada, deixar. Porque só ficar falando, fica muito chato, camarada. Entendeu? Fica muito cansativo. Então esse lance da gente, pessoa, a gente passar essa atividade, digamos que assim, a atividade pessoal do muito bacana, cara. Muito engraçado. Assim, envolve a pessoa. Mano, tem uma ideia, Pedro? Isso aconteceu em Abaetetuba. Tava dando aula lá e eu perguntei pro pessoal quem poderia ser o voluntário vítima, né?
Aí ninguém se prontificou a escolher uma vítima, claro. Eu escolhi uma pessoa, um aluno. Aí eu expliquei um assunto. Você entendeu o que? Você entendeu o que eu expliquei? Ah, entendi. Então me explica. Aí ele explicou. Aí eu perguntei pro colega ali do lado. Você entendeu o que ele falou? Aí ela ficou assim. Não, professor, eu não entendi. Olha, ela não entendeu. Então explica de novo. Ele explicou novamente. Você entendeu agora? Ela olhou assim. Não, professor, não entendi. Eu olhei pra ele. Então explica de novo. Cara, acho que ela explicou 4, 5 vezes. No final assim, ele falou assim. Fulana, presta atenção. A coisa é assim. E, mano, toda vez que ele falava pra ela, o pessoal ria. Eu não sabia por quê, né? Tava rindo. Depois que eu entendi que eles foram namorados. Tinham namorado há um tempo. Então, assim, o pessoal ria quando ele falava pra ela, né? Então, cara, esse lance de escolher um Ah, voluntário vítima acaba quebrando o gelo e deixa o pessoal ligado na aula. Entendeu? Assim, você entendeu? Entendi, então me explica. Porque se a pessoa. Aí a pessoa fica ligada, poxa, eu tenho que entender o que o Martin está falando. Então, de repente, eu olho para esse voluntário vítima, e aí, para outra pessoa que está olhando, eu olho para assim, falando, você entendeu agora? Eu entendi. Então me explica. Acho que isso ajuda, viu, Pedro? Assim, a quebrar esse. Deixar ela menos monótona. sim, sim. Mas como o Paulinho falou, né? A aula às 7h30 da manhã, pô, o pessoal tá quase no automático já, mano. É complicado. Nossa, inclusive eu acho que eu não tenho nenhum professor que faça isso, devo ter tido um no ensino médio só. Mas realmente, até por questão de pressão, deixa a pessoa tendo que ter ciência do conteúdo e tal, querendo ou não, isso ajuda. Camarada, acho que toda forma de da pessoa entender ou então tentar absorver o conhecimento ajuda, irmão. Até porque, camarada, vai ser importante esse nas provas orais, né? Então, eu vou fazer prova Sim. oral, futuramente a prova oral só eu, aluno. Então, a pessoa tem de entender aquele assunto. Porque ela vai explicar para mim, ela não vai explicar para ninguém. Então, a ideia é levar para o laboratório. A pessoa, sou eu, fulano. Vai lá, fulano, explica para mim. X. Então, a pessoa tem de falar. Então, mais uma vez, mano, é importante esse lance de da pessoa entender o que ela tá falando. Sim. Porque, mano, não tem como, cara. Engenheiro dizer assim, eu acho que é assim. Mas para com isso, cara. Eu acho que é assim não. É assim ou não é? Não tem esse meio termo de assim, eu acho que é assim, acho que é assado. Ali, tem mais alguma coisa pra te agregar? Uma coisa que eu vejo o senhor comentando sobre isso o senhor fala bastante na aula quando o senhor pergunta alguma coisa e alguém responde com uma pergunta, o senhor responde da seguinte forma: Não pergunta, camarada, afirma. Mas ele, poxa, a pessoa responde pergunta, quando pergunta, mas não dá, mano. Aí enfraquece a amizade. Não sei o que. Afirmar, entendeu? No máximo tá errado, camarada. A pessoa tem que afirmar mesmo. Eu acho que isso olha, leva muita. Cara, porque eu já vi gente, da pessoa. Isso no meio profissional, né? Que é estranho pra caramba, cara. Acho que isso é uma forma da pessoa se posicionar quando ela for trabalhar numa empresa. Porque, mano, fica muito esquisito você conversar com um profissional, aí a pessoa assim fala assim, eu acho que é assim, eu acho que é assado, ou então te devolve a pergunta. Meu companheiro, como assim, camarada? Como é que eu vou trabalhar com um engenheiro que me deu uma pergunta? É tu que não sabe, companheiro. Então, assim, eu acho que fica muito legal a pessoa se posicionar, entendeu? Mesmo que ela estiver errado, se posicionar. A coisa tem que ser assim, a coisa tem que ser assado, tem que ser cozido. Passa um Isso é pouco mais de certo não, segurança mano. na fala. Exatamente, sem segurança na fala, mano. Porque às vezes a pessoa fala assim e não coloca, não dá opinião, ou então não dá, não dá o, eu diria, não dá aquela visão do que realmente a coisa está acontecendo, né? Do que eu acho que é, ou do que seja. Ahn, eu basicamente finalizei tudo que eu tinha a perguntar. Eu acho que foi uma experiência muito legal. Mas se o Ali tiver mais alguma coisa a agregar, pode fazer. Eu também não tenho mais nada a dizer. Se o professor tiver alguma coisa que queira acrescentar, queira perguntar pra gente também, nós estamos aqui pra isso. Uhum. Gente, eu agradeço o momento, não tenho nada a perguntar não. Eu agradeço a oportunidade. Fico feliz assim em ter esse momento para esclarecer. Acho que o grande lance é esse, mano.
esclarecimento, entendeu? Independente do que seja, acho que a pessoa está informada, isso é muito legal. E eu fico, me mostro à disposição, quem queira tirar alguma dúvida, ou então conversar a respeito, sem estresse. Não tenho nada na contra, e agradeço realmente a oportunidade. E eu achei muito, muito, muito incrível ter essa oportunidade de esclarecer essas coisas, de realmente ver minha companheira que é a Cat estava no chat lhe fazendo pergunta, e entre alunos seus fazendo pergunta pra você, e realmente acho que foi uma conversa muito diferente, ter esse tipo de aula com o professor, tirar umas dúvidas, tipo, que foram pessoais que ele fez algumas perguntas, ou outros foram daqui, Hum. realmente foi uma experiência muito diferente pra mim, eu realmente gostei muito. E eu tava com um ponto de vista bem positivo antes de a gente fazer isso. Mas foi bem mais legal do que eu imaginei, inclusive. E até agradeço você. Que bacana. Fico feliz de saber, camaradas, que foi bom para todos. Acho que o grande lance é esse, camaradas, é informação. E, poxa, assim, defendo meu peixe, né? Sejam professores, sejam docentes. É que docência é de bom, cara. É isso, professor. Muito obrigado, Lautinho. Obrigado pelo ceder esse tempo. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Obrigado pela Meu participação, camarada, professor. obrigado, companheiros. Obrigado. Boa tarde. Vamos encerrar por aqui. Boa tarde.